Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus, né? Bom, nesse conteúdo nós iremos aqui corrigir, né, uma ficha de exercício anterior referente aqui a cilindro, né, que é o terceiro sólido aí na sequência dos 5 sólidos, né, que envolve a geometria espacial, né? O primeiro corpo redondo, né? Então eu deixei na aula anterior, né, um exercício, né? A gente abordou ali o conteúdo referente a cilindro, né? Vamos agora falar sobre a correção desse exercício, tá certo? Então vamos acompanhar aí a aula de hoje, né? A aula essa revisão a esse conteúdo, tá certo? A primeira questão vai nos dizer o seguinte: ó, um reservatório cilíndrico está com 3/5 da sua capacidade cheios de água. Sabendo que ele possui raio igual a 2 metros e altura de 10 metros, a quantidade de água que ainda cabe nesse reservatório em litros é igual a. Então vamos aqui esquematizar para a gente poder entender. Nós temos aqui um cilindro, né? O enunciado fala, vou separar aqui os dados, que esse cilindro apresenta aqui um raio de 2 metros, tá certo? E uma altura de 10 metros, ok? Então a gente tem aqui ó, o raio de 2 metros e nós temos aqui a altura de 10 metros. Tá falando aí que, fala aí que 3/5 desse reservatório, né, estão aí preenchidos, né? O enunciado quer saber a quantidade de água que ainda cabe nesse reservatório. Então vamos pegar esse cilindro, como tá falando aqui em 3/5, vamos dividir ele aqui em 5 partes, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ele está falando que o cilindro está cheio 3 dessas 5 partes. Então, 1, 2, 3. Então vamos marcar aqui, ó. Aqui, ó. Tá certo? Vamos imaginar então que essa parte de baixo está aqui, ó, completamente cheia de líquido, tá certo? Isso aqui é a parte onde foi já preenchido, né, com o líquido, tá certo? Falta ser preenchido essas duas partes aqui de cima, esses 2/5 faltam ser preenchidos. O enunciado quer saber quanto de água cabe ainda nesse cilindro. Então o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai calcular o volume. Quando a gente achar o volume inteiro aqui do cilindro, a gente divide por 5, porque ele está dividido em 5 partes, e depois a gente multiplica por 2, porque é justamente aí as duas partes que ficaram faltando, tá certo? Então vamos abordar a fórmula do volume, né, que é a área da base vezes a altura. Estou aqui destrinchando, né, a área da base, é πr ao quadrado, né? Minha base é uma circunferência. Vou substituir os valores. Um detalhe interessante que, né, eu não comentei, não falei. O valor de π. O enunciado manda a gente usar 3. O enunciado aqui está sendo bem camarada com a gente, né? Mandando utilizar 3 aqui como valor lá da letra π. Então eu já estou substituindo logo no início aqui. Então, raio 2, 2 ao quadrado vai ficar 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 10, 120. Então o volume aqui desse cilindro é de 120. Lembrando que as unidades de medida tanto do raio como da altura está sendo dado em metros. Então a gente achou aqui esse volume, né, em metros, né? Cabe lembrar aqui agora que nós devemos multiplicar esse volume aqui por 1000, tá certo? Por que eu estou multiplicando por 1000? Porque o reservatório aqui quer saber quantos, vou marcar aqui, ó, quantos litros cabem ainda nesse reservatório. Então aqui eu preciso converter de metros cúbicos para litro, porque eu quero saber quantos litros cabem. Então já converti, multipliquei por 1000, deu 120 mil litros, tá certo?
Agora eu vou dividir por 5, por quê? Porque o cilindro está dividido em 5 partes, 120 dividido por 5, né? 120 mil dividido por 5 dá 24 mil. Esses 24 mil litros que cabem ali, tem que lembrar que eu tenho que dobrar, porque sobraram 2 partes das 5 partes que existiam, né? Então 24 vezes 2, 48 mil. Então 48 mil litros, né? A alternativa correta, letra D, é o quantitativo de água que cabe ainda dentro do reservatório, tá certo? Vamos aí para a segunda questão. Qual deve ser a altura de um cilindro para que ele tenha volume igual a 7.850 centímetros cúbicos e raio igual a 5 centímetros? É um enunciado bem específico, tá certo? Nós já temos aqui o volume não está em litros, ótimo, está em centímetro, centímetro cúbico. O raio também está em centímetro. O gabarito aqui está todo em centímetro, então a unidade de medida está pronta para a gente usar, né? O enunciado quer saber a altura. Então eu vou direto aqui para a fórmula do volume, né? Sem muitas delongas. Lembrando que a área da base é πr ao quadrado. Vamos substituir aqui o volume por 7.850. O enunciado não fala nada na letra π, né? Eu estou convertendo aqui em 3,14. Por quê? Porque perceba que lá no gabarito essa letra π não aparece. Se aparecesse junto desses números aqui a letra π, eu não iria precisar substituir. Como não apareceu, eu tenho a necessidade de substituir. Então vamos aqui calcular, né? Primeiro a potência, 5 ao quadrado é 25. Daí agora a necessidade da gente multiplicar, né? 3,14 por 25, que vai dar 78,5. Agora sim, está junto da incógnita, né? Então eu passo dividindo, tenho lá 7.850 dividido por 78,5, né? E aí executo essa divisão e chego no meu resultado, que corresponde a 100, tá certo? Então 100 centímetros, né, vai ser a altura desse cilindro. Tenho aí como alternativa correta a letra A, ok? Vamos aí para a nossa terceira questão. A terceira questão vai nos dizer o seguinte, ó: um galão no formato cilíndrico será reformado e toda a sua parte externa será pintada. Sabendo que ele possui 1,2 metros de altura e raio igual a 40 centímetros, a área total desse galão é igual a... E está pedindo para que a gente use a letra π, 3,1. Não precisamos usar a letra 4. O enunciado pede que a gente determine a área total, aqui, né? A área total desse galão, ok? Vamos separar os dados aqui do enunciado. E quando eu separo os dados do enunciado, eu já quero chamar a atenção aqui de uma coisa, né? O enunciado disse que a altura era 1,2 metros e disse que o raio era 40 centímetros. Eu não consigo trabalhar com unidades de medidas diferentes. As unidades de medida têm que ser iguais, ou tudo em metro, ou tudo em centímetro. O que é que eu faço? Já que tem gabarito, eu confiro lá meu gabarito. Lá no meu gabarito está falando lá aqui, ó, que as unidades de medida são em metros quadrados dessa área total. Então eu peguei os 40 centímetros e converti para metros. 40 centímetros em metros corresponde a 0,4 metros. Agora sim, eu tenho altura, eu tenho raio, né? Consigo agora encontrar essa área total. Como é um cilindro, vou multiplicar por 2 a área da base e somar com a área lateral. O que eu vou fazer aqui é destrinchar essa fórmula, né? Organizar ela para facilitar meu processo. A área da base é πr ao quadrado e a área lateral 2πr vezes a altura. Onde tem a letra π, estou colocando 3,1. Onde tem R, eu estou colocando 0,4. E onde tem a altura, que só aparece aqui na área lateral, eu estou colocando 1,2. Beleza? Feito isso, vamos agora para um processo de cálculo, né, de uma expressão numérica simples, digamos assim, né, onde aqui a minha abordagem aqui vai ser, primeiro, né, calcular no caso a potência, tá certo? 0,4 ao quadrado, que corresponde a 0,16,
Não sei por que eu repeti essa linha aqui, eu estou vendo ela agora, não havia necessidade, mas tudo bem. Multipliquei aqui 2 vezes 3,1 vezes 0,4 vezes 1,2, corresponde a 2,976. Vou multiplicar essa primeira parte agora, 2 vezes 3,1 vezes 0,16, corresponde a 0,992. Estou aqui apenas multiplicando, tá certo, pessoal? Seguindo aí a ideia de expressões, primeiro aqui, ó, calculei a potência, certo? Está aqui o resultado. Como tem um sinal de mais separando essa primeira parte da multiplicação da segunda, para adiantar o processo, eu peguei essa segunda parte e multipliquei. Como ela estava separada, não interferia em nada no meu processo, né, gerou aqui esse resultado. Quando nós chegamos nessa parte, né, temos a necessidade de priorizar, né, primeiro a multiplicação. Então estamos aqui multiplicando, depois aqui a gente soma, né, o 2,976. No final sobrou essa soma, 0,992 mais 2,976, que corresponde a 3,968 metros quadrados, né? Metros quadrados. Temos aí como alternativa correta, né, a nossa letra A. Ok? Então a questão simples, o único cuidado que a gente deveria ter aqui era de converter o raio aqui no início do enunciado. Estava em centímetro, converti ele aqui para metros, né? De centímetros para metros, pegamos a vírgula e movimentamos 2 casas para a esquerda. Ok? Vamos aí para a quarta questão. A quarta questão vai nos dizer o seguinte: ó, um porta-joias é feito no formato de cilindro, como na imagem a seguir. E aí nós temos a imagem, nessa imagem nós já temos aqui, ó, a altura do cilindro e o raio da base. Cilindro verde claro, com raio de 3 centímetros e altura de 8 centímetros. Podemos afirmar que a área total desse porta-joias é de... Novamente uma questão que está pedindo para que a gente determine a área total, né? Então a área total semelhante ao que nós fizemos aqui na questão anterior, com uma diferença. Nesse caso aqui nós não precisamos converter nada, né? Já está aqui em centímetros, né, as unidades de medida. Logo o resultado que nós vamos achar o resultado, né, em centímetros. Só uma correção aqui: esse expoente que a gente está vendo aqui nas alternativas está errado, né? Aqui não vai ser ao cubo seria um volume, né? Esse expoente tem que ser um expoente, deixa eu mudar aqui a cor da minha caneta. Esse expoente tem que ser um expoente 2, tá certo? Aqui não pode ser um 3, tem que ser um 2, porque como a gente vai achar a área, essa área tem que ser elevada ao quadrado, tá ok? Então vamos agora dar continuidade, né? Bom, vou destrinchar a fórmula, né? A área da base, πr ao quadrado, área lateral, 2πr vezes altura. Detalhe, o enunciado não fala nada sobre a letra π. Percebe que lá no gabarito a letra π está se mantendo, ela está aparecendo aqui, ó. Opa! Então nesse caso a gente vai ter aqui um trabalho a menos. Não precisamos substituir a letra π, tanto na área da base como na área lateral. Não precisamos substituir por 3,14. Então vamos repetir. O que a gente vai precisar substituir é justamente o raio, né, que vale 3, e a altura, que vale 8. Feito isso, podemos calcular a potência, né, e para adiantar o processo, né, se quiser, você já pode multiplicar essa segunda parte aqui, né? Eu falo segunda parte porque eu tenho um sinal de mais aqui, separando, né, essas duas multiplicações. Então calculei a potência, no primeiro deu 9, e multiplicando essa segunda parte, né, 2 vezes π vezes 3 vezes 8, resulta em 48π. Vou multiplicar essa primeira parte aqui, ó, vai dar 18π mais 48π. Eu só posso somar porque os dois apresentam aí uma letra igual.
né, a letra π, né? Lembrando que eu estou falando em letra, mas a gente sabe que aí representa um número, né, o 3,14, o que o enunciado traga para a gente, né? Então, somando, corresponde a 66π, alternativa correta, letra B. Então, vamos aí para a próxima questão, né? É a quinta e última questão, né? O enunciado aqui nessa quinta questão, né, vai nos dizer o seguinte: analisando o cilindro a seguir, podemos afirmar que o seu volume é igual a... Temos aqui a letra π valendo 3, tá certo? Temos o cilindro com raio da base igual a 4 centímetros, a altura igual a 5 centímetros. Fala que é um cilindro verde neon com raio de 4 centímetros e altura de 5 centímetros. Lembrando que nós queremos descobrir nessa quinta questão o seu volume, tá certo? Então vamos descobrir aí o volume desse cilindro, né? Fórmula do volume, área da base vezes altura. Lembrando que a área da base é πr ao quadrado. O enunciado manda utilizar no lugar da letra π, 3, é o que a gente está fazendo aqui, substituindo. O raio é 4 e a altura é 5. Vou calcular primeiro a potência, um enunciado aqui, uma questão bem simples. 4 ao quadrado, 16. E aí agora a gente multiplica tudo, né? 3 vezes 16, 48. 48 vezes 5, 240. Lembrando que a unidade de medida aqui se encontra em centímetros. Então, volume, centímetros cúbicos. Alternativa correta, letra D. Ok? Então, com isso a gente chega ao final da correção desse exercício. Espero ter ajudado vocês. Um forte abraço para todos e até mais.